Oi, queridos alunos. Hoje a gente vai começar uma coletânea de aulas sobre citologia, ok? Então, a gente tem que primeiro apresentar o que é a citologia, né? A gente já começa aí, ô tio, o que é citologia? Então, eu vou dizer para vocês que citologia, obviamente, é a parte da biologia que estuda as células, ok? Beleza? Professor, e a evolução do estudo das células, como aconteceu? Você tem que imaginar o seguinte: as células são entidades microscópicas. Então a gente não pode chegar até as células a olho desarmado, a olho nu. Então, quando a gente fala da evolução do estudo da célula, a gente tem que começar obrigatoriamente por o surgimento do primeiro microscópio, porque só existe citologia porque existe microscopia. Porque não, se não estivesse, se não existisse esse instrumento para a gente chegar até a célula, nós nunca poderíamos estudá-la, beleza? Por isso que eu vou começar com o Zacarias Janssen, porque o Zacarias Janssen, lá em 1590, na Holanda, junto com seu pai Hans Janssen, ele criou o primeiro microscópio. Quero que vocês entendam que o Zacarias Janssen, ele não era um cientista, ele era um artesão. Ele fabricava lentes para óculos. Foi apenas uma mera curiosidade e ele ter criado esse primeiro microscópio, ok? Então, foi apenas sanar uma demanda da curiosidade, ok? Mas ele não saiu estudando a natureza, né, com esse instrumento, uma vez que ele não tinha esse interesse para as ciências da natureza, ok? As ciências naturais. Mas o fato é que ele criou o primeiro microscópio. Depois, Zacarias Janssen merece a gente falar sobre o Robert Hooke. O Robert Hooke, em 1665, lá na Inglaterra, ele, é, ele era um físico, ok? Mas ele, por curiosidade, né? E pela demanda que existia também na época, ele criou microscópios mais sofisticados, ok? E esses muito parecidos com microscópios que a gente usa hoje, né? Microscópios de bancada. E utilizando esse microscópio, o Robert Hooke, ele analisando a cortiça, ele percebeu que a cortiça era cheia de lacunas, ok? Microscópicas. E essas lacunas microscópicas ele chamou de célula, que é o diminutivo erudito de cela, beleza? Visto que ele imaginou que tudo aquilo era muito parecido, tá aqui, ó, com os quartos dos monges dos mosteiros, um do lado do outro, as celas que os monges dormiam nos mosteiros, ok? Quero que vocês percebam que cortiça, né, é casca de árvore, é suber, portanto, é um tecido vegetal morto, o que leva a gente à simples conclusão. Quando o Robert Hooke pegou o microscópio dele, esse microscópio composto, mais sofisticado, e analisou a cortiça, ele estava analisando, portanto, um tecido vegetal morto, uma casca de árvore, suber. Então, todos aqueles espaços vazios, hoje a gente sabe que não são células, mas são espaços deixados por uma célula ao morrer. A célula vegetal morre, como a parede celulósica, ela é mais resistente, então ela fica lá delimitando aquele espaço que outrora era ocupado por uma célula, ok? Então, hoje a gente sabe que célula não é um espaço, mas é o protoplasma, ou seja, o que ocupa o espaço, membrana plasmática, citoplasma em dupla. Mas o nome sagrou-se pelo uso. O fato é que eu costumo até brincar falando que o Robert Hooke utilizou pela primeira vez o nome célula, mesmo sem ter visto uma célula. Ele viu apenas os espaços, as lacunas, né, deixados por células vegetais mortas. Vide que ele analisou um tecido vegetal morto, né, cortiça, casca de árvore, tranquilo? Mas vamos continuar nessa pegada aí da evolução do estudo das células. Então, galera, agora vamos falar de Antoine van Antônio, como é que chama isso aqui? Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek. O Anton van Leeuwenhoek, por volta de 1670, ninguém sabe assim ao certo, né?
mas foi nessa década de 1870, o Leeuwenhoek, também holandês, ok? Por isso que esse nome aí tão difícil de pronunciar, se Deus quiser eu pronunciei pelo menos próximo do certo, né? O Leeuwenhoek, eu também vejo professores falando Leeuwenhoek, né? Outros falando Leeuwenhoek, eu prefiro Leeuwenhoek, acho mais bonito, vê só. E também a maioria dos professores que eu tive na faculdade, nas especializações, né? Se chamava Leeuwenhoek, então a gente vai só repetindo. Eu acho que é o mais certo, ok? Então, não só repetir, mas eu penso que chamar Leeuwenhoek é mais certo. Ó, vê só. Então, o Leeuwenhoek, ele era um comerciante, né, holandês, ele não tinha formação acadêmica, mas ele era uma pessoa muito curiosa, né? E ele criou um microscópio, né, artesanal, né, bem interessante, porque é bem diferente dos microscópios que a gente conhece, né, no nosso dia a dia. Ele era um parafuso, aí uma lâmina, uma chapa de ferro, aí tinha um buraquinho na chapa de ferro, aí tinha uma ponta de um prego onde ele botava algo que ele queria analisar através desse buraquinho que tinha uma lente, ó. Ele usava e colocava assim, ó, próximo como se fosse uma lupa, né? E com esse microscópio, Leeuwenhoek analisou vastamente a natureza. Inclusive, ele analisou a água de lagos, lagoas, riachos, o sêmen dos animais, o sangue dos animais, o sangue humano. E o Leeuwenhoek, ele viu pela primeira vez micro-organismos, né? Algo que até então ninguém cogitava a existência, né? De seres, de micróbios, de seres microscópicos, ok? Tranquilo? Então, tanto é que ele é considerado um dos pais da microbiologia. Então, foi algo muito importante você imaginar que naquele momento descobriu-se que a vida no planeta era mais abundante e mais diversa do que se imaginava existir, né? Porque além das plantas e dos animais que todos nós sabíamos naquela época que existia, né? Também existia uma infinidade de micro-organismos na superfície do nosso corpo, na superfície dos objetos e que tinham sido negligenciados por nós até então. E o Leeuwenhoek foi lá e descobriu esse mundo de micro-organismos microscópicos, ok? Então, bastante interessante, uma grande contribuição por volta de 1670, ok? Aí nós temos a teoria celular de Schwann-Schweiden, né? A teoria celular diz a história que o Schwann, né? Theodor Schwann, ele era médico de formação, mas era zoólogo de hobby, né? E todos os animais estudados por ele até então eram formados por célula, ok? E o Matthias Schleiden, ele era dois alemães, né? Também, para variar, que os alemães sempre muito ativos, né, na contribuição científica. Então, o Matthias Schweiden, ele era advogado, mas abandonou a carreira e resolveu ser botânico, tudo a ver, né? E todos os vegetais estudados por Schweiden até então eram formados por célula. Naquela época, só existiam dois reinos, reino animal e reino vegetal. Ou você era animal, ou você era vegetal. Quando eles se encontraram em um congresso, no final de 1838, o Schwann comentou com o Schweiden e vice-versa, deve ter sido algo muito parecido com isso, que o que eles tinham estudado até então, tudo era formado por células, ok? Então eles chegaram à seguinte conclusão: todos os seres vivos são formados por células. Quero que você entenda que isso é a primeira grande generalização da biologia. A biologia estava se formando como ciência na época, e a biologia estuda a vida. E a vida é bem diversa. Uma planta é bem diferente de um animal. E os animais, um em relação ao outro, também são bem diferentes entre si. E também diferentes dos fungos. E assim sucessivamente. Mas o Schwann e o Schweiden encontrou algo comum a todos os seres vivos. Todos são formados por célula, dando
mais força para essa ciência que estava recém surgindo, que era a biologia, que isso é muito importante. Então, pessoal, falando ainda da evolução do estudo das células, nós temos a teoria celular moderna, né? Professor, o que é essa teoria celular moderna? É a teoria celular clássica de Schwann-Schweiner, com algumas modificações, né, advindas do avanço da ciência. Tranquilo? Então, a teoria celular moderna diz o seguinte: diz que a célula é a menor porção da matéria a ter vida, né? Então, a teoria celular moderna explica por que todos os seres vivos são formados por célula. Todos os seres vivos são formados por células simplesmente porque a célula é a menor porção da matéria a ter vida. Se você pegar um átomo não tem vida. Um conjunto de átomos, moléculas não têm vida. Moléculas de água não têm vida. Permite a vida, mas não tem vida. Um conjunto de moléculas no contexto biológico, formando organelas, as organelas também não têm vida. É mais um conjunto de organelas delimitadas por uma membrana plasmática e controladas pelo material genético, aí sim nós temos vida, porque é uma célula, ok? Então, a menor porção da matéria, diz os químicos, são os átomos, né? Na verdade, são os bósons de Higgs, né? Mas vamos dizer que são os átomos. Mas a menor porção da matéria a ter vida é uma célula. Por isso que todos os seres vivos são formados por células. Ou por uma célula, ou por muitas células, mas sempre são formados por células, beleza? Então, a teoria celular moderna é baseada em 3 premissas. A primeira eu já falei, vamos para a segunda. A segunda premissa da teoria celular moderna é que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Morfologia significa forma, fisiologia significa função. Isso significa que, em última análise, a forma, né, e a função de um tecido, de um órgão, de um sistema, de um organismo, depende das células que esse tecido, que esse órgão, que esse sistema, que esse organismo possui. Coloque isso na cabeça de vocês. Se um tecido faz algo, ele só o faz porque ele tem células que habilita a fazê-lo, beleza? O tecido muscular, por exemplo, só se contrai porque tem as fibras musculares, que são células contráteis. Os neurônios só têm a função da consciência, da inteligência, ok? E da tecido nervoso em si, né? O cérebro só tem a função da consciência, da inteligência, da memória, porque tem células chamadas de neurônios que permitem que tudo isso aconteça, beleza? Então, em última análise, a morfologia, a fisiologia dos seres vivos depende das células que ele possui, ok? E por último, a última premissa da teoria celular é que uma célula não surge do nada, uma célula surge de outra célula pré-existente, né? Como diria o pai da patologia moderna, na década de 1850, né? Omnicella ex célula, né? Uma célula surge de outra célula, ok? Omnicella ex célula. Mas, enfim, também isso aí tem muito a ver com, tem a ver com a biogênese, né? Um ser vivo só surge de outro ser vivo pré-existente, um ser vivo não surge do nada, tranquilo? Beleza? Então, agora vamos para, né, o advento da microscopia eletrônica, na década de 1931, também um alemão. A microscopia eletrônica ela foi bastante importante, porque a gente tem que imaginar o seguinte, que o microscópio eletrônico ele amplia, ele tem um poder de resolução muitas e muitas vezes superior ao microscópio óptico, porque o microscópio óptico está limitado ao comprimento dos comprimentos de onda, né, da luz visível, comprimento de onda da luz visível. Já o microscópio eletrônico não utiliza a luz visível, não utiliza um conjunto de lentes, mas utiliza um feixe de elétrons. Então, por conta dessa outra maneira de resolução, ela consegue uma amplitude de resolução muito maior do que o microscópio óptico, o que permitiu, a partir de 1831, a partir do advento dessa microscopia eletrônica, que a gente pudesse ver
detalhes de algumas estruturas da célula que até então não tinham sido possíveis vê-las, como por exemplo a membrana plasmática, só se tinha a suposição de que existia ali uma membrana plasmática, que ela deveria ser uma bicamada de fosfolipídios com proteínas encaixadas, mas a membrana plasmática em si só foi confirmada a sua existência, né, a partir da microscopia eletrônica, entre outras estruturas que eram apenas existe apenas a suposição de sua existência, como por exemplo o próprio complexo de Golgi, né, que visto pelo Camilo Golgi, imaginava-se por muito tempo que o Golgi estava ficando doido, que não existia esse complexo. Só com a microscopia eletrônica foi provado que o Golgi realmente tinha visto aqueles complexos nos neurônios de felinos, e o complexo de Golgi também que tem em várias outras, quer dizer, na imensa maioria das células eucarióticas, né? Veja só, nós continuemos. Então, pessoal, agora vamos para a classificação dos organismos, né? As entidades biológicas, quanto à organização celular. Então, quanto à organização celular, eu tenho os seres vivos acelulares. E os seres vivos acelulares, obviamente, quer dizer, os organismos, mas organismos, é melhor, para não ter problema. Então, a classificação dos organismos quanto à organização celular, eu tenho os organismos acelulares. Os organismos acelulares são organismos sem organização celular. Professor, quem são esses organismos acelulares? Quem são essas entidades biológicas sem organização celular? Apenas os vírus. Professor, os vírus são seres vivos? Que você disser que é ser vivo, você está negando a teoria celular que você elogiou tanto há pouco, né? A teoria celular moderna, que diz a menor porção da matéria ter vida é uma célula. Então, o vírus ele é uma exceção à teoria celular. O vírus nega a teoria celular, refuta a teoria celular. Pelo contrário, o vírus ele corrobora, ele confirma a teoria celular, porque o vírus só é considerado um ser vivo quando está dentro da célula hospedeira. Quando o vírus está fora da célula e, portanto, sem organização celular, ele não se comporta como um ser vivo. Agora, como ele é um parasita intracelular obrigatório, então quando ele invade a célula hospedeira, quando ele está dentro da célula hospedeira, aí ele passando a ter uma organização celular, que é a organização da própria célula que o alberga, o vírus começa a se comportar como ser vivo, começa a ter metabolismo da célula, começa a ter a capacidade de se replicar, inclusive passa a ter uma relação ecológica chamada de parasitismo, né? Um parasita dentro da célula. Ou seja, confirma que para o indivíduo ter as características típicas e próprias de um ser vivo, o mínimo que o indivíduo tem que ter é uma organização celular, visto que o vírus, só no momento que adquire uma organização celular, pois está dentro da célula hospedeira, que se comporta como ser vivo, tranquilo? Então vamos para... Então os seres vivos podem ser acelulares, os seres vivos podem ser procariontes quanto à sua organização. Os seres vivos procariontes são aqueles seres vivos que são formados por células bem simplesinhas. São as células que só têm o mínimo necessário para funcionar. São as células que não têm núcleo organizado e não têm organelas membranosas. Ok? Tranquilo? Vou já falar delas mais na frente. Quem são esses organismos procariontes? São as bactérias e as arqueias, beleza? Olha, eu vou em latim arqueas, né? Vê só. Professor, quem são os organismos eucariontes? Os organismos eucariontes são formados por células mais complexas, veja. Célula procariótica é uma célula mais simples, apesar dessa célula estar muito feia, né? Veja só, uma célula eucariótica, os seus eucariontes são formados por células eucarióticas. Células eucarióticas são células mais complexas, são células que têm núcleo organizado e têm uma infinidade de organelas membranosas. Professor, quem são esses organismos eucariontes? Esses organismos eucariontes são os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e nós, animais. Tranquilo? Estamos encerrando. Aí, pessoal, veja só. Vamos ver agora a estrutura de uma célula procariótica. Cadê? Deixa eu aparecer aqui. Beleza, vamos ver a estrutura de uma célula procariótica e depois a estrutura de uma célula eucariótica. Tranquilo? Veja só, aí a gente encerra e na próxima aula a gente avança nesse conteúdo. Então, a estrutura de uma célula procariótica. Como eu falei para vocês há pouco, a célula procariótica é uma célula muito simplesinha.
só tem o mínimo necessário para funcionar. E qual é esse mínimo? Esse mínimo é uma membrana plasmática, porque toda célula tem que ter membrana plasmática. A membrana plasmática delimita a célula. A membrana plasmática delimita a célula. A membrana plasmática permite que o meio intracelular seja diferente do meio extracelular, já que tem permeabilidade seletiva. A célula procariótica também tem um citoplasma. Na célula procariótica, o citoplasma é tudo que está delimitado pela membrana plasmática, ou seja, tudo que está contido na membrana plasmática, né? A gente chama de citoplasma. Imerso, mergulhado nesse citoplasma, eu tenho ribossomos 70S, né? E os ribossomos são organelas não membranosas, ok? São grãos, esses grãozinhos que tem aqui são os ribossomos, ó, essa infinidade de grãos que eu vejo aqui na célula, nessa célula procariótica são os ribossomos, e nesse citoplasma, além dos ribossomos, eu tenho um nucleóide. O que é o nucleóide? O nucleóide é a porção do citoplasma onde está contido o material genético, na região do citoplasma, onde fica o material genético. Então, o material genético está aqui, disperso no citoplasma, visto que não tem núcleo organizado, não tem carioteca. Essa região do citoplasma, onde está o material genético, eu apelido de nucleóide, beleza? Então, aqui está a célula procariótica, só tem o mínimo necessário para funcionar, uma membrana plasmática, porque isola a célula, quer dizer, que permite que o meio intracelular seja diferente do meio extracelular, tem permeabilidade seletiva, que delimita a célula, um citoplasma, que é um ambiente próprio para que ocorra o metabolismo, ribossomos 70S, esses ribossomos, como qualquer outro ribossomo, é importante porque ele traduz o RNA mensageiro, fazendo a biossíntese de enzimas, permitindo que o metabolismo ocorra, e o material genético, porque é o material genético que permite a hereditariedade e também controla o metabolismo. Então, só tem isso que é o mínimo necessário para funcionar, ok? Tranquilo? Então, vamos... Lógico que quando a gente estudar as bactérias, a gente vai ver outras estruturas que a bactéria tem, né? Mas eu estou falando de uma célula procariótica genérica. Então, galera, a gente vai encerrar hoje falando da estrutura de uma célula eucariótica. Aí, a partir da próxima aula, a gente vê a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal, beleza? E continua com membrana plasmática e, logicamente, evoluindo nesse conteúdo. Professor, quais são as estruturas de uma célula eucariótica? A célula eucariótica, primeiro, como eu já falei, elas são células bem mais complexas que a célula procariótica, ok? Então, a célula eucariótica vai ter uma membrana plasmática, né? Vai ter um citoplasma, e nesse citoplasma eu vou ter ribossomos 80S, ou seja, ribossomos um pouco maiores do que os das células procarióticas, 80S. Eu vou ter várias organelas membranosas, reticulado endoplasmático liso, reticulado endoplasmático rugoso, complexo golgiense, ok? E aí vai, lisossomos, peroxissomos, ok? Também a célula eucariótica vai ter citoesqueleto, que é um conjunto de fibras proteicas dispersas no citosol, né, que vai dar sustentação, formato, né, à célula eucariótica. E a célula cariótica, perceba que no citoplasma tem várias coisas, vai ter ribossomos, vai ter TAES, vai ter várias organelas membranosas, vai ter esse citoesqueleto, mas você percebe que aqui material genético não tem, porque o material genético não vai estar realmente no citoplasma, vai estar onde? No núcleo, ou seja, é uma estrutura organizada, uma estrutura membranosa, que contém o material genético, contém, protege, deixa guarnecido ali o material genético. Então, aí eu trouxe aqui uma fotinha, né? Pelo menos para ficar... lógico que é cor de fantasia, fora de escala e muito distante da realidade, apenas ilustrativo. Eu tenho aqui a membrana plasmática, o citoplasma com as infinidade de organelas membranosas que eu citei. Aqui acho que não dá para ver os ribossomos, né? Mas tem ribossomos. Aí eu tenho aqui o núcleo, e no interior desse núcleo, que é o nucleolo aqui, né? Ribossomos em processo de maturação, mas não importa, quando a gente for falar de núcleo, a gente vê com detalhes isso. Aqui no núcleo eu tenho guarnecido material genético. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Na nossa próxima aula eu vou diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal e vamos para a membrana plasmática e ver a estrutura da membrana, os transportes na membrana, ok? E depois para as organelas.
Então, pessoal, por hoje é só e tchau.